Chegamos! Finalmente, um terço do curso vai ser já trabalhado depois do final desse vídeo. Então, se você chegou até aqui, lembrando que a gente tem um curso todo de teoria de probabilidades disponível ali no nosso site, com esses 3 grandes capítulos, você já vai estar apto, a desenvolver aí tudo que envolve variáveis aleatórias discretas antes da gente definir modelos e toda a álgebra de eventos, teorema de Bayes e todas essas conversas que a gente teve aí no caminho, função densidade, função de distribuição acumulada e tudo mais. Eu sou o Thiago Marum, no backstage nós temos Vinícius Castanho e vem com a gente que é hoje que você termina esse 1/3. Vai! Sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Educacional THM, direto do estúdio da banda. Primeiro de tudo, eu e Vinícius Castanho vamos pedir pela última vez, nesses 10 vídeos, a última vez que a gente vai pedir. Só nesse primeiro terço. Nesse primeiro terço do curso, pra gente não deixar, vocês não deixarem de curtir, compartilhar, divulgar nas mídias sociais de vocês, se inscreverem aí no nosso canal, acionarem o sininho. Enfim, nos ajudarem na disseminação de conhecimento que a gente está pretendendo nesse curso aqui, tá bom? Muito obrigado aí pelo apoio de sempre e vamos junto. Então, na nossa continuação e finalização de primeira parte de curso, a gente vai trabalhar com 2 exemplos que envolvem variáveis aleatórias, nesse caso, contínuas, que foi o tema da nossa última conversa. Vamos então lá piscar para a nossa lousa digital e trabalhar esses 2 exemplos já com vocês. Então, vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício. Um sistema é constituído de 3 componentes idênticos. Muito bem. Sabe-se que pelo menos 2 devem funcionar para que o sistema opere corretamente. Legal. Então, você tem 3 componentes. Se até um falhar, a coisa ainda continua. Se 2 falharem, já era, Considere que cada componente, vamos botar aqui, cada componente opera de forma independente dos demais. E vocês já sabem, chegou até aqui, vocês já sabem o que isso significa, tá bom? Se não entendeu independência entre eventos, volta lá nos vídeos na aula 3, na aula 4 e na aula 5 que a gente discute isso extensivamente. Mas tudo bem, aqui pra gente vai significar que se cada um é independente do outro, a probabilidade de um falhar não interfere na do outro. Ou, dado que um falhou, a chance do outro falhar não tem nada a ver. É a chance do outro falhar independente. Tá bom? Então, ele pergunta, qual a probabilidade do sistema operar por mais de 9.000 horas? Tá bom, mas ele ainda não falou como que a variável aleatória está distribuída. Então, a próxima frase dele é, o tempo de vida x de cada componente é expresso pela função densidade de probabilidade apresentada abaixo, onde x é expresso em 1.000 horas. Muito bem, agora sim. X, então, dada a nossa notação que a gente vem reforçando aqui, x é uma frase, é o que a variável é, que seria o tempo de vida de cada componente. Então, a gente teria 3x. O x1 para o primeiro componente, para o segundo e para o terceiro, mas eles são idênticos. Então, a gente vai fazer a análise para um componente agora e daqui a pouco a gente junta tudo, já que eles são independentes, a gente consegue fazer para um e depois resolver para o resto. Então, o tempo de vida de cada componente é expresso por uma função densidade e probabilidade. Isso sua variável é contínua, uma variável aleatória contínua, distribuída com um conjunto infinito de possibilidades, e ela tem essa função ali, vou até dar um zoom para vocês, que ela mostra a distribuição da sua probabilidade nesse caso. É uma função que, quando integrada, retorna a probabilidade do evento naquele intervalo que você está integrando, como a gente falou no último vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que a função ela vem de 0 aqui no começo, depois ela sobe ascendente aqui numa tangente, uma reta, com uma tangente aqui do valor de 2 até o 4, chega no valor de Azinho minúsculo, fica com um patamar aqui no A até o valor de X valer 10, e depois ela desce na mesma tangente inicial e vale 0 para o resto
do problema. Isso é sua variável, né, aleatória, x está contido no intervalo, e aqui a gente vai pôr então intervalo mesmo, já que é contínuo, não vai pôr aquele colchete, a gente já vai pôr não vai pôr uma chave, a gente vai pôr um colchete, nos valores de 2 até 12. Você poderia fazer, né, o colchete aberto, mas a gente discutiu na última aula que nesse caso aqui vai tanto fazer. A gente pode pôr aberto só porque ele nos deu a imagem no gráfico, então a gente não pode assumir que está lá dentro, pode ser. Mas aqui, problemas práticos para resolver o exercício nenhum, não vai mudar. Muito bem, então do 2 até o 12 você tem todos os resultados possíveis. E você tem uma incógnita azinho, né? Ele pergunta o sistema todo operar por mais de 9.000 horas e a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir um componente durar mais que 1.000 horas, que vai ser dado por essa probabilidade aqui. P de x ser maior ou igual a 9. Então, para descobrir isso, a gente precisaria integrar, né, o nosso problema do 9 para frente. E seria a probabilidade de ocorrência desse evento aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, seria a área desse pedaço do gráfico. A soma, né, de uma área retangular com uma área triangular. Você vê que a integral nesses exemplos que a gente está tendo agora não é nada lá tão complexo assim, viram áreas de figuras geométricas, dá para levar tranquilo. Esse retângulo tem 1 de base e azinho de altura, e o nosso triângulo tem a mesma altura azinho, mas 2 de base. Então, se a gente fizer, né, essas áreas aqui, a gente vai obter A vezes 1 vai dar A, mais a área do triângulo, se eu bem me lembro, vai ser base vezes altura sobre 2, que vai dar 2A dividido por 2, vai dar outro Azinho. Então a probabilidade de um componente durar mais que 9.000 horas é 2Azinho. Legal, só que a gente não sabe quem é Azinho. E aí, bem como eu falei para vocês, se a gente fizer a área toda desse problema aqui, integrar, varrer todo o espaço amostral, a gente tem 100% de probabilidade. Eu vou deixar para você essa conta, né, que não é lá tão complicada, que é a área de 2 triângulos mais um retângulo no meio. Isso tudo vai somar 8A, tá bom? Você pode conferir aí fazendo com calma, pausando o vídeo. E essa área toda vai equivaler a 100%, que é 1. E, portanto, o nosso A vai estar determinado como 1/8, 0,125, né? Mais 1/8, tá bom. Então, a probabilidade, deixa eu colocar aqui embaixo, de um componente não falhar, né, ou durar mais do que 9.000 horas, vai ser dado por 2 dividido por 8, que é 1/4, 25% de chance de um componente só durar mais que 9.000 horas. Agora a gente tem 3 componentes e ele quer que o sistema opere por mais de 9.000 horas. Vamos pensar da seguinte maneira. Para o sistema todo operar por mais de 9.000 horas, a gente vai ter que ter 2 casos. Um em que todo o sistema funciona, ou seja, nenhum componente falha. Então, probabilidade de que nenhum falha, vou escrever assim, nenhum falha, mas, nenhum fala não, nenhum componente fala, eu acho, mas tudo bem, nenhum falha, mas a probabilidade de que até um falhe, no máximo um, né? Um falha, vou colocar aqui, até não é legal porque vai dar a ideia de acumular, então um falha, somente um, vamos colocar assim, somente um falha. A letra tá linda hoje, vocês estão acostumados, né, com a minha letra talvez um pouco mais bonitinha, assim, com a estética melhor, mas hoje tá genial. Então, isso que ele pergunta ocorre nesses 2 casos, quando nenhum falha ou quando só um falha. Para nenhum componente falhar, se são todos independentes e a chance de um componente só é 1/4, a gente vai falar o seguinte, bom, nenhum falhou, então o primeiro componente não falhou. Qual a chance disso acontecer? 1/4. Só que o segundo estava lá, também é independente e não falhou. Então, outra vez, vezes 1/4. Só que o terceiro também não falhou, então, outra vez, 1/4. Essa é a probabilidade de nenhum componente falhar, que é 1 sobre 64. Né? Vamos resumir isso a 1 sobre 64. É uma chance muito pequena nenhum falhar, dado que
a falha dele, né, o tempo de distribuição é dado por essa curva aqui laranja para cada componente, e ele está pedindo 9.000 horas, né? Nenhum falha até 9.000 horas, né? Demora, ele pode falhar depois, mas aguentou 9.000. Agora, somente um falhar vai ser uma questão que a gente vai fazer. Um falhar vai ser o complementar daquilo que a gente fez. Beleza? Agora ficou confuso. Vamos de novo. A chance de um componente falhar depois de 9.000 horas é 1/4. O complementar disso seria ele falhar antes de 9.000 horas. Muito bem. Para ele falhar antes de 9.000 horas, a probabilidade é 3/4. Você está dividindo o seu espaço amostral em dois. Aquele que ele dura até 9.000, falha depois, e aquele que ele não dura até 9.000, que é todo o resto. Se tudo tem que ser 100% e uma parte é 1/4, o resto é 3/4. Muito bem. Então, um falhou antes de 9.000 horas. Os outros dois necessariamente não, porque esse é o nosso caso e são eventos independentes. Então eu vou colocar 3/4 vezes 1/4 de um outro componente e 1/4 do terceiro componente. Agora, se vocês bem lembram, isso pode acontecer de 3 maneiras distintas. A primeira é o componente 1 falhar, e aí está o 3/4, e os outros dois serem aqueles 1/4 que eu multipliquei. A segunda opção é o segundo componente falhar e o primeiro e o terceiro aguentarem, e a terceira opção seria o terceiro falhar. Então, a gente ainda tem que pegar esse cenário que eu fiz, as probabilidades, e multiplicar justamente por 3, que seriam ali a combinação de resultados possível e que isso ocorre, tá? Se você tiver alguma dúvida em como chega nesse 3 ou algo do tipo, eu sugiro que você volte lá nos temas, né, no tema de análise combinatória com combinações, arranjos e permutações lá do ensino médio mesmo, para reforçar isso daí, mas normalmente o que a gente precisa no nosso contexto não vai muito longe de uma combinação ou de um arranjo que você entende o que está acontecendo. Nesse caso, o exemplo era simples, a gente tinha 3 opções e multiplicamos aqui. Quando a gente fizer isso, você vai ver que essa probabilidade aqui retorna 9/64. E, portanto, a chance do sistema todo não falhar antes de 9.000, ou seja, durar as 9.000 horas, vai ser 10/64, a soma dos dois. 10/64 lá no nosso enunciado seria isso mesmo. Acho que eu eliminei eu não coloquei as opções, né? Mas a gente tinha uma múltipla escolha nesse caso e que tinha lá o 10/64 como opção. Então, vamos colocar aqui. Se eu não me engano, essa seria a letra C. Então, minha voz na consciência está colocando aqui que o 10/64 está exposto como 5/32 na nossa apostila e que seria a alternativa C. Mas a gente respondeu a questão e pegou todo esse embalo de entender a álgebra de eventos junto com funções de densidade de probabilidades, tá bom? Vamos então para o segundo exercício, sem mais delongas. Vamos ver o que ele nos fala. Uma variável aleatória x tem função de distribuição acumulada, nesse caso, dada por f de x, que vai receber 1 menos o exponencial com menos azinho x, e 0 para x maior ou igual que 0, então ele assume valores acumulados a partir do 0 e até mais infinitos, ele não falou nada, e 0 se o contrário, ou seja, o x está definido no intervalo que vai do 0 até o mais infinito aberto aqui, né? Nesse caso. Sua variável aleatória ela começa no 0. Tá bom. Sendo a maior que 0 uma constante real. Ele pede a probabilidade de x ser maior ou igual a 1/2a. Então vamos com muita calma. Primeiro a gente não sabe quem é a, mas ele pergunta uma probabilidade que envolve o próprio a. Então não sai tentando descobrir a constante agora, porque pode ser uma perda de tempo. Vai com calma. Se você tem uma incógnita, mas ela também está como entrada de algum problema, pode ser que você não precise descobrir ela. Na dúvida, vai fazendo tudo analítico, com as letras, e vai levando isso lá para frente. A hora que você precisar descobrir, você troca. É como a gente tem feito alguns exercícios. Presta atenção no exercício passado e no da aula passada, a gente fez exatamente isso. Descobriu em função da constante, e aí quando descobriu o valor da constante, a gente só substituiu. Tudo bem. Se você ainda está fazendo um curso em alguma faculdade, vai ter uma prova, é até melhor, porque você mostra na sua dissertação, né, na sua escrita, que você entendeu o racional. E aí, no caso de você errar alguma conta, mas eu acho que você não vai errar, porque você é muito bom, claro,
você teria como conversar com seu professor, professora, que você entendeu o racional e que seguiu até ali, que foi uma conta errada, alguma coisa simples que está te impedindo de acertar, mas que não seria um erro total. Se você às vezes substituir no começo, vai ficar muito mais difícil você mostrar isso, né, para quem está te avaliando. Mas eu acho que essa é a ideia, né? Se você é um aluno aí de graduação, é sempre bom mostrar que você entendeu e aí só colocar a conta no final como uma consequência. Então vamos lá, ele pede a probabilidade de que o x seja maior ou igual a 1 sobre 2a. Eu gosto muito, né, já que ele está dando função acumulada, e é uma coisa que a gente vem conversando nas últimas aulas, eu acho que é interessante a gente enxergar esse problema de maior como tudo menos a acumulação até aquele ponto. E, portanto, a chance do x ser maior ou igual a 1 sobre 2a seria a chance de ter todo o espaço amostral, que eu vou chamar de chance de tudo, menos a chance do x ser menor do que 1 sobre 2a. Estamos escrevendo o evento que ele pediu a partir do complementar, né? A partir ali de 1 menos o complementar. Muito bem, a chance de tudo é uma propriedade, você pode até conferir ela aí se você substituir nesse exemplo, nossa, ficou horrível, nesse exemplo, um infinito ali no x, ou fizer um limite com x tendendo a infinito, você vai ver que a f de x, quando x tende a infinito, vai dar 1. A gente já sabia, é uma propriedade da função acumulada, não é segredo para ninguém. Então, essa primeira parcela é 1. E a segunda parcela eu vou colocar com cuidado aqui, porque você tem um sinal de menos. Isso aqui também acaba sendo fonte da maioria dos erros do pessoal. Então, toma cuidado com o que é menos do enunciado ou dessa construção e o menos da própria fórmula. Vamos aplicar a função acumulada, que é isso aqui que a gente está escrevendo aqui, é o f de 1 sobre 2a. Lembrando que menor ou menor igual não vai ter tanta importância para a gente, nesse caso, por ser uma variável contínua, já falamos disso. Então eu vou aplicar o valor de 1 sobre 2a lá na formulinha que o enunciado me deu e vai ficar como 1 menos elevado a menos a que multiplica 1 sobre 2a. Olha só, o nosso a vai embora aqui nesse expoente e você vai ficar com um resultado que é 1 menos, vou continuar com o parênteses aqui, 1 menos e elevado a menos meio. Muito bem. E aí, se a gente fizer tirar o parênteses aqui, regra da soma ali, né? Mais com menos, menos com mais, você vai ver que o 1 se anula com 1, aquele menos que antevia o valor de e vai virar positivo, e você vai ter um resultado que é elevado a menos meio, que no nosso exercício resulta na alternativa B, justamente ela que seria a resposta desse problema. E a gente aí conseguiu então abordar esse problema de função acumulada no caso contínuo, que a gente ainda não tinha feito, mas que segue as mesmas propriedades e princípios que a gente vem discutindo já nos casos discretos. Deixa eu voltar para o nosso estúdio aqui da banda e dizer para você que foi um prazer estar aqui com você até esse primeiro terço do curso. Vinícius Castanho no backstage também está agradecendo, certo? Não deixem de comentar se você tiver dúvida, não sai desse vídeo sem dúvida, não avança no tema tendo dúvidas sobre os temas que já passaram. Enfim, a gente está aí para o que der e vier. A gente se vê na próxima aula já falando de propriedades de variáveis aleatórias. A gente vai falar termos como média, variância e coisas do tipo. E vai ser um prazer estar lá com vocês. Até lá, valeu, até mais!